alunos na sua mentoria, o que você sente que é de maior dificuldade dos alunos que chegam? Se é uma questão de falta de habilidade para escrever, que não tem prática, se é uma questão de não entender essa parte técnica de avaliação dos perfis de cada banca, se é uma dificuldade do conteúdo mesmo, que aí não tem muito o que fazer, ou é uma questão emocional, a pessoa trava. Quais são as dificuldades mais comuns dos alunos? São quase todas essas. Pelo tempo que a gente conhece. Mas se eu for mesmo dizer, primeira coisa, assim, primeira questão que a pessoa chega é essa trava. Trava. A pessoa chega e fala assim, não sei escrever. E aí, eu vou até contra aí, né, assim, a maioria das pessoas falam, né, assim, pensam, né, redação do zero. Eu falo pro candidato quando ele chega, eu falo assim, deixa eu falar assim, sua redação não é do zero. A professora, mas como assim não é do zero? Eu não sei nada, eu não sei como pôr no papel. Eu falei assim, mas sua redação não é do zero. Se você escrever, fala para mim sobre mobilidade urbana, tudo que você souber. Não pense em estrutura, que é uma das técnicas que eu faço. Não pense em estrutura, porque quando você começa a pensar em estrutura, seu cérebro começa a desesperar, vem os traumas da infância, da educação básica, e você trava. Né? Então, põe aqui no papel. A maioria dos candidatos, quando eu vejo isso, uns vão estar ali, né, vamos enumerar aí de 0 a 5, no 3, no 4, no 2, às vezes pode ser no 1, mas nunca do 0. Sim. Porque do 0, a gente tem, né, aqueles que não conseguem concatenar, né, uma frase com outra e aquilo não produz sentido nenhum. Né? Então, assim, então não é do 0, você tem um ponto e você vai ter que adequar aquela banca. Sim. Então, se é um candidato, aí vem se é um candidato que tem mais dificuldade, por exemplo, em microestrutura, porque a gente tem, né? Tem gente que tem dificuldade, assim, às vezes ela vai olhar um texto, tem 20 erros de português. Então, se ela percebe, então assim, já escolhe então uma banca que vai dar mais valor, né? Então, isso também é um caminho. Já olha uma banca que vai dar mais valor ao contexto geral do conteúdo. Claro que assim, mas continua se esforçando, né? Continua buscando, claro, né? Do seu caminho, mas muitas vezes você pode, de repente, direcionar para um outro concurso, estudar, porque assim, dependendo da quantidade de erros, 30, 40, 50, eu já vi, redação com 60 erros, 30 linhas. Né? Então, assim, se você tem isso, né? Então, assim, é uma dificuldade sua. Então, para onde que você vai caminhar ali? Né? Me parece que a maioria desses concurseiros, eles têm uma dificuldade por crença limitante. Porque, bom, o cara quer ir do 0 ao 100 da noite pro dia. Exato. Não aí o que você faz primeiro dá o primeiro passo. Porque depois que ele começa, sem pensar em estrutura, sem pensar em organização, começa a escrever. Porque depois que ele começou, para ir adequando com o carro em movimento, é muito mais fácil, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu ia começar a escrever, a gente que vem do direito, a gente é muito preso em modelos. Estágio é assim, a gente pega muito modelo pronto e fica mudando informação. Isso torna todo mundo medíocre, porque você não evolui, não consegue escrever. E aí eu não queria depender disso. Então eu comecei a querer escrever as minhas próprias peças sem modelo. E eu lembro que eu ficava uma hora e meia em um parágrafo. Eu extremamente travado. O que me destravou foi o seguinte, é um pouco da malícia que hoje eu tenho que passar para os meus alunos. Eu pegava o ponto de vista que eu queria defender naquela tese, e eu pegava uma decisão, por exemplo, do STF, do STJ, e eu parafraseava. Porque só o fato de eu parafrasear me permitia sair do 0, começar a escrever, então já não estava mais parado. É uma técnica. E começar a entender as palavras que eram usadas, a forma como eles estruturavam aquelas ideias, e eu ia aos poucos escrevendo. Dali foi tudo muito mais fácil, justamente porque eu estava escrevendo. Eu acho que a grande barreira é começar. Se o aluno não começa, aí fica difícil. Fica difícil. Essa trava, né? E assim, e uma, né, das técnicas também importantes para se fazer é gerar tópicos frasais. Porque a pessoa lê um texto, mas faça uma frase sobre aquilo ali, Sim. né? Um tópico resumitivo ali daquilo, né? Ou cria uma definição daquele conteúdo ali, né? Então, assim, esse treino, Sim. né? Então, assim, para aquelas pessoas que são muito travadas de fato, né? Começar por uma frase e ela vai deslanchando e conseguindo, né? Isso no percurso. Sim. Ali. Eu gostei do que você falou, tópicos frasais, porque trabalha muito poder de síntese. Tem algumas bancas, a VUNESP, pelo menos na Polícia Civil, ela é muito assim. Ela quer respostas muito diretas. Uhum. Então o candidato que enrola muito, muitas vezes ele depende de recurso,
Porque aí o examinador, sei lá, né? Eu tô tentando imaginar como é a vida do examinador. O cara já analisou dezenas de provas, aí pega um cara enrolando tanto que não tem paciência pra ficar procurando a resposta certa. Então ele dá o erro e pula pra próxima. O cara depende de recurso porque ele não foi direto ao ponto, né? Isso acontece bastante. Exatamente. E aí, se a gente for pensar assim, e essa questão que a VUNESP também desconta muito ponto que tem que se pensar, né? Que é a questão ali... Como eu vou falar da questão, então eu sempre falo, retome o item. O crime de responsabilidade é esse, esse e esse. Ponto. Não tem problema nenhum. Porque o candidato geralmente traz lá, né? Como solicitado no item X. Não pode. A VUNESP penaliza gravemente isso, né? Fazendo remissão é enunciado. Remissão é enunciado. Entendeu? Não pode. Isso é penalizado lá. Sim. Tá? Então, assim, contradições também é bem penalizado, porque às vezes você vai falar assim, eu vou falar de crime e contravenção. É uma coisa diferente da outra. Sim. Então eu dou exemplo de crime e também dou no exemplo de contravenção. Fica misturando tudo. Essa contradição, a VUNESP, ela olha como problema grave, tá? E a contradição também, ela é feita de outras formas. Por exemplo, um conector, eu vou falar pro outro lado, mas o outro lado não vem. Né? Ou um outro também. Nessa ânsia de usar uma conexão diversificada, a pessoa troca o sentido da palavra, né? Que é o que eu já até falei agora. Crime não é diferente de contravenção? Sim. Então, eu não posso falar isso como sinônimos, sim, porque não são sinônimos. Então, muitas vezes, na ânsia da gente fazer essa, a gente fala aí a coesão, né, lexical, que eu vou retomar ali uma palavra, de mesmo ali natureza, semântica, do mesmo campo ali, muitas vezes nessa ânsia eu troco uma palavra que não tem relação. E a banca chama isso de contradição grave, tá? Então, penaliza bastante. Penaliza bastante. Então, isso é um cuidado que tem que se ter ali. Isso. Então, são padrões. Concordância, falta de conectores. Então, ela vai ter que buscar, dentro da mentoria, ela vai ter que buscar trabalhar esses dois aspectos de microestrutura. E no básico conhecimento tem que treinar bastante, né? Muito, tem que ter treino. Não tem pra fugir. Porque as pessoas, muitas vezes eu fico vendo assim, a questão do milagre da discursiva. Né? Se eu vou vender um pacote milagre, não, eu vou vender um pacote que eu preciso me esforçar também. Porque muitas vezes, aí são as crenças limitantes. Sim. Eu vou assistir a um professor, vou assistir o podcast lá do Diego falando sobre português. Ótimo, maravilhoso. Só que se você não colocar em prática, não vai resolver, né? Então, não é uma disciplina que a gente só assiste a videoaulas. Você precisa ter treino, você precisa entender qual é o padrão da sua escrita que não está bom de acordo com a banca. Então, assim, eu falo para quem for fazer Sebrasp, já olha logo. Qual é o seu problema, meu filho? Né? Assim, acentuação, né? Porque tem lá as estruturas. Então, acentuação, grafia, tem a questão da morfossintaxe e a propriedade vocabular. Sim. Né? Eu posso falar bastante disso, que eu vivi esse processo quando eu fui fazer a prova da OAB. E eu lembro que na época eu era estagiário da Defensoria Pública e a gente tem, pelo menos o concurseiro, eu passei por isso, tem uma certa arrogância de achar que, bom, eu tenho conteúdo, a parte do penal, processo penal, então não precisa. Quando eu fui fazer o meu primeiro simulado, eu vi que não era tão fácil assim, porque uma coisa é você colocar a resposta certa, um xizinho, uma prova objetiva. Quando você vai desenvolver, mesmo que domine o conteúdo, mas se você não tem ali um domínio da escrita, até uma questão de uma habilidade mesmo, de treinar, de ser algo mais natural, não vai, fica travado. E eu vejo muitos concurseiros que deixam pro dia da prova para treinar. Aí esquece, a fórmula perfeita para dar errado. Para dar errado, esquece. E Sebrasp, então, se você tivesse... A não ser que você já tenha uma escrita que seja boa para você nesse sentido da microestrutura, você é uma pessoa que você tem já se redige um pouco melhor, então você vai gastar um pouco de menos de tempo. Né? Mas se for um candidato, como a gente vê aí, que boa parte, né, não tem esse domínio... Muitos têm de escola pública, isso, não trabalha com isso. É o que eu vejo, né? Assim, eu sei qual é a realidade, né, que a gente tem no país hoje em relação à questão de produção textual. Sim, sim. Né? E vamos para outra banca, então? Eu vou fazer uma pergunta de uma outra banca, que é a FGV, porque eu sei que a FGV, para muitos, é o capeta do português na prova objetiva. Mas e na discursiva é também? E na objetiva, eu já vou falar uma coisa aqui pra você, né? Na objetiva, aquele candidato tem um padrão também na objetiva, né? Claro, a mulher do padrão.
Mas é porque, assim, pra mim, assim, quando eu olho, sabe, assim, aquele clique, é como, assim, é como eu olhar uma fotografia, sabe? Como é que é? Em alto relevo, em 3D? Sim. 3D. Mas, assim, então, a brincadeira que a banca faz o tempo todo lá é trocando a questão da informalidade com linguagem conotativa. Então, muitas vezes ela está cobrando algum aspecto da informalidade, mas ela coloca questões no meio ali de conotação. Sim. Só que é diferente. Uma coisa são os níveis da linguagem ali, formal e informal. Outra coisa é denotação e conotação. Sim. Então ela brinca muito com esse jogo nas objetivas, né? Então por isso que é o bicho de 7 cabeças das pessoas, porque conotação, ela dá um trabalho que a gente tem que entender, né? Mas também tem algumas técnicas, né? Em outro momento, lá no meu canal, então, enfim, né? Vocês depois olhem, porque também eu faço, né? Sim. Essas questões da objetiva, porque também ajuda nesse processo discursivo, né? Então, assim, uma coisa está ligada na outra, né? Não tem como a gente não perceber. E a FGV, ela gosta muito disso. Só que a FGV na discursiva, eu já vejo como uma banca mais tranquila. Então ela alivia mais a escrita ali. Aí tem gente que vai falar assim, essa professora tá falando isso, mas como? Vou dizer para vocês, porque é o seguinte, a FGV, ela olha a questão dessa microestrutura e da coesão e da coerência de maneira geral. Então, ela olha, tem lá, vamos imaginar, tem concurso que vai tirar ali 2,5 pontos de coesão e dos aspectos de microestrutura. Mas olha-se um jogo todo. Então, assim, há pouco agora eu fiz uma correção de alguns candidatos da FGV, que foi para a prova de auditor, e eles tiraram nota praticamente máxima, tiraram máxima 2,5, que vale o quesito em português, e havia 2 erros de microestrutura. Nossa, e mas passou batido passou, porque são erros pontuais. É o geral. Mas aí, quando é nesse caso, é porque a banca, ela realmente não considera ou porque foi falha do examinador? Pode ser as duas coisas. Pode ser uma falha, obviamente, né, assim, técnica, né, mas aí aconteceu com 2 pessoas, assim, que eram, assim, marido e mulher, que prestaram um concurso, os 2 passaram e tiveram as provas corrigidas, e os 2 tiraram 2,5 e tinham mais ou menos esses 2 erros. E aí, o que eu entendo, né, dessa experiência? É que, assim, são chamados de erros pontuais. Por quê? Olha-se mais a questão da estruturação sintática, dessa amarra de conexão. Então, por exemplo, num texto mais técnico, o que o candidato faz? O que é crime? Aí a pessoa vai e explica. Tipos de crime, já vai explicando os tipos. Contravenções, aí vai lá e explica. E ela não amarra isso com conectores. E por ser um texto dissertativo, é obrigatório o uso. Sim, né? Não dá pra colocar informações soltas ali. Não dá para colocar. Sim. E eu sei que os problemas que a psicanálise detecta são bem profundos, mas tem dicas assim para o concurseiro? Por exemplo, dicas de numa reta final que a gente saiba que a ansiedade está lá em cima, no dia da prova, para não dar um branco, para não entrar naquele pânico. Tem dicas que daria para passar para a galera? Tem. E aí sabe que, assim, por exemplo, a pessoa tem que ter um planejamento, né? Um planejamento de estudos. Então, não vai revisar. Então, assim, chegou, a prova é amanhã, no domingo. Hoje é um sábado, você precisa distrair. Então, distrações. Você não vai estudar para tentar vencer e fechar edital nessa semana. Né? Então, assim, vai usar atividades de distrações, atividade física, né? Evitar bebida alcoólica. Isso são coisas basilares, né, que muitas vezes as pessoas não fazem. Aí gera essa crise de ansiedade. E outra questão também é não perder horas de sono. Então a pessoa às vezes troca o dia pela noite nessa ânsia de estudar. Tá na reta final, não conseguiu fechar o edital. Você não vai mais fechar o edital, né? Então assim, tem 2 semanas, aí falta alguma coisa ali. Mais vale você descansar emocionalmente, revisar o que você já sabe ali, do que começar novas matérias nessa ânsia, troca o sono, não dorme, vem desesperado. Isso vai trazer um branco no dia da prova, porque sua mente está cansada, né? E se isso acontecer, né, a dica que eu dou é a questão de respiração, né? Então a gente tem ali
técnicas de respiração que a gente pode fazer a pessoa voltar ali a centrar tanto no dia da prova quanto anteriormente. Ela sai daquele estado de pânico. Né? É para ela sair daquele estado de pânico, porque tem gente que tem, né? Crise de ansiedade. Pô, e assim, o que você falou é engraçado porque dá pra perceber que a maioria erra e por aspectos emocionais, não tem nada racional. Então, por exemplo, não houve um planejamento e aí realmente tem muita essa crença de que em uma semana eu preciso correr contra o tempo e fechar o edital. Pô, não é racionalmente possível. E mesmo que fosse, não teria qualidade naquele estudo. Ah, não, mas agora é reta final, vale tudo, então eu não vou dormir. Mas é justamente no sono que a pessoa fixa o que estudou. Se ela não estudou, se ela não dormiu, ela não vai fixar, ela vai esquecer boa parte daquilo que ela estudou. E aí a saúde vai caindo, a receita vai caindo, chega um bagaço no dia da prova. Como você falou, tá em pânico, cortisol explodindo na cabeça ali. E a pessoa desempenha uma porcaria. É claro que vai dar um branco, é claro que vai dar. Muitas vezes tem casos até de crise, né? De ansiedade, né? Mesmo de pânico. É porque você, assim, vem toda uma construção. Porque é o que eu falei, é a integralidade. Você vai fazer um concurso público, você tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, né? Espiritualmente, para quem acredita. Então, assim, são todos os pilares do ser humano. Né? Não adianta que vai ficar lá só técnica, né? Não vai, né? É muito difícil ir. É uma amostragem que a gente tem bacana aqui, é que a Polícia Civil de São Paulo, desde o ano passado, a prova objetiva é de manhã, pausa para almoço, e a prova discursiva à tarde. O que a gente percebe muito é que muitas pessoas nem voltam para discursiva. E não voltam porque tem aquela sensação de derrota. A experiência emocional foi tão traumática para a prova objetiva que elas não voltam e muitas delas teriam a prova escrita corrigida. Então elas acabam superestimando o problema. Acho que foi muito pior do que realmente foi. Não volta e desperdiça uma oportunidade por pânico, né? Isso acontece bastante. Não consegue lidar ali até com a frustração de uma não questão ali. Então, assim, eu não dei conta, eu achei que não dei conta de certa, igual você falou, de certa questão de não fiz ali. Sim. Mas conclui o processo até o fim. Demorou tanto para chegar até ali. Né? Conclui o processo até o fim. Porque, assim, quando a gente vê aí, né? Eu tô falando das discursivas, mas imagine com objetivas. Então, a sua nota para sair ali vai demandar um monte de critérios, um monte de questões. Assim, e às vezes até muito ilógico, porque às vezes a gente vê candidato que você achava que iria passar, não passou. Isso acontece. E aquele que passou e não você não achava, não sabe como. Né? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, nessas horas, não toma decisão nenhuma. Ou você segue o piloto automático, ou você escuta alguém externo que tá frio no jogo. Por exemplo, nesse horário de almoço, eu deixei meu celular de mentoria perto, porque eu sabia que ia explodir de mensagem. De fato, tinha umas 50 mensagens de pessoas que queriam ir embora. Falei, calma, não vai embora, dá aquela tranquilizada. Porque se a pessoa deixa o emocional tomar conta, já era. Já era. Então, ou ela vai no piloto automático de acordo com aquilo que ela planejou fazer, que era voltar para a prova escrita, ou ela não toma a decisão, ela deixa alguém mais frio, alguém mais racional ali que não tá naquele ambiente de pressão, tomar a decisão por ela. Senão, do contrário, depois você vai bater arrependimento, né? Não volta e... E também, até um questionamento para fazer aqui, né, para deixando aqui também, assim, que eu também tenho a clínica de psicanálise, né? E tem, né, uma pessoa, a gente não pode falar, né, assim, mas tem um caso que, assim, a pessoa se prepara tanto para um concurso, né, específico, mas a pergunta que eu fiz para ela é: por que você quer tanto esse concurso? Não sei. E a pessoa, sabe aquela pessoa que só fica estudando e nunca vai fazer a prova? Deixa a vida me levar meio diferente, né? Ela tá num ritmo forte de estudo. Mas ela vai passar, e assim, sabe? Mas assim, ela vai protelando aquilo. Sim. Então, quando você pergunta pra pessoa, então assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é assim: por que você quer esse concurso? Né? O que isso agrega na sua vida? E por que essa área? Né? Então, isso são questões que a gente precisa pensar. Sim. Né? Porque estudar, igual você colocou, preparar para um concurso, são poucos aqueles que podem só estudar e não trabalhar. Né? A maioria faz as duas coisas ao mesmo tempo. E a questão também que tem aquela pessoa que estuda o dia todo e não trabalha. Essa também tem que tomar cuidado. Porque essa também tem que tomar cuidado com a questão emocional. Porque você passa, assim, se cobrar tanto porque você, de repente, ou tá tendo ajuda de um pai, ou de um marido, ou de uma esposa, e aí você se cobra tanto, a pressão é tão grande que você não passa. Né? Tem os dois casos, tem a pressão interna,
E às vezes os pais nem cobram tanto, mas a pessoa cobra A tanto. pessoa se cobra tanto. Eu passei por isso. 2 vezes da minha vida eu fiz um pé de meia, larguei tudo pra estudar e o tempo joga contra. Porque na medida que o tempo vai passando e o resultado não vai vindo, a pressão vai só aumentando. Sim. É uma autocobrança muito exagerada e há uma tendência absurda pra procrastinar. Porque você tem o dia inteiro, parece que tudo é mais importante, tudo passa na frente e no final você desperdiça todo o tempo que tinha separado pra estudar, né? Exatamente. Então quem hoje trabalha, tem família, cuida de crianças, olha pra quem só estuda e acha que é uma vantagem. Acho que é uma vantagem. Cada um tem o seu problema, cada um tem sua Aham. tentação. Por isso que dá pra ficar comparando. Não dá muito. pra comparar. Porque todo mundo vai ter as suas peculiaridades e dificuldades aí. Por outro lado, eu achei que eu evolui mais quando eu tinha pouco tempo. Isso é de ser humano, né? É, Tende a valorizar aquilo que é mais Aquilo escasso. que é. E Quando aí, o tempo é escasso, aí que rende. Por isso que a maioria dos aprovados são aprovados que trabalham, que são casados, Aham, têm filhos, sim, têm um monte de sim. obrigação. que é o que eu falo, né? Assim, às vezes eu falo assim, tem gente que assim, eu vou cometer uma loucura. Porque assim, uma coisa é você se planejar e conseguir ficar sem estudar. Sim. Outra coisa é você sair cometendo loucuras para conseguir ficar sem estudar, para poder, né? Enfim. É. Né? Então, assim, não precisa. Né? Você consegue fazer isso. Talvez demore um tempo mais, ou talvez não, é o que você falou. Talvez só ter aquelas 2 horas, você vai olhar, né, com toda. Vai. Foca vai no lá em gás. cima. Né? E outra coisa, Tatiana, você comentou aqui comigo nos bastidores que você atua também na parte de